Olá a todos, quem vos fala é o Thiago, que eu sou responsável pelo software Cax, e hoje eu venho falar sobre um tema um pouco polêmico, que é sobre a questão do sistema online e offline. Muitas pessoas têm me questionado, algumas pessoas têm me perguntado por que eu não desenvolvi o ECAX, né, em modo online, de forma que viesse a ter algumas praticidades, tá? E eu sempre falo, sempre trago pro cliente, para quem me pergunta, a questão da segurança. Eu acho que foi o principal fator de eu não desenvolver o sistema online. Por quê? Porque você tem ali todos os dados do CAC, correto? É, é, Nome completo, documento, endereço dele, telefone, entendeu? O mapa de armas, tá ok? E aí você imagina, talvez eu fale, o Thiago está exagerando, mas eu acho que com segurança, no tema segurança, não pode existir aí a palavra exagero, né? Você imagina aí um bandido hoje ele mata por causa de um celular. Imagina o que ele não pode fazer com um dado de um colecionador que tem ali um fuzil, tem uma arma de uma potência maior, ou mesmo uma pistola, uma 9mm, enfim, as Glocks, né? Ou que o CAC ele venha ter um acervo grande de armas. Olha, a gente não consegue ter uma ideia, né? Mensurar o tamanho do problema que isso pode ocasionar. Tá? Então, com base nisso, com base na segurança, resumidamente, é o porquê eu não desenvolvi. Mas eu quero trazer isso, eu sempre falo de forma resumida, mas eu quero trazer isso como uma apresentação realmente. Mostrar e comprovar, né, essa tese minha. Então eu fiz aqui uma apresentação sobre as diferenças, as principais diferenças sobre um sistema online e um sistema offline, né? E se realmente vale a pena correr o risco pelas suas diferenças, por algumas poucas vantagens ao meu ver. Então assim, eu vou fazer a apresentação, aí você que está assistindo vai tirar a sua própria conclusão, tá ok? Por que o sistema ele foi desenvolvido no modo offline, né? Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do modo online, né, no sistema online. A gente tem ele, eu acho que a principal vantagem no sistema online é a acessibilidade que ele dispõe, né? O acesso disponível em qualquer lugar e ele também pode ser acessado de vários dispositivos, né? Normalmente um sistema online ele é feito via web, né, página. Então você usa qualquer dispositivo que tenha internet, um celular, um tablet, um notebook, computador, enfim, você consegue acessar ele. E isso você estando em qualquer lugar. Você pode estar na praia de férias com seu celular, você conseguiria estar acessando. Isso, sem sombra de dúvida, é fantástico. É uma coisa bacana, uma vantagem muito legal para se ter. Porém, ainda no meu ponto de vista, ainda acho que ainda assim não vale o risco. Tá? Ele permite o acesso do próprio associado, ou seja, alguns sistemas online você pode permitir que o associado crie um usuário e uma senha para ele possa ele mesmo tirar as declarações dele. Não sei até que ponto isso realmente é vantajoso ou não, tendo em vista que hoje com o sistema você consegue emitir uma declaração muito rápida, né? Então assim, não sei se seria tão vantagem assim, tá? E você não precisa de um computador sempre ligado, né? Quando precisa acessar o sistema, tendo em vista que o seu sistema ele está no computador na internet, no servidor de internet, então você não tem essa despesa, né? Você pode desligar. Chegou sexta-feira, você quiser desligar os computadores do clube, você desliga, você vai continuar acessando normal sem problema algum. Tá? Esse no meu ponto de vista são as principais vantagens que se tem em um sistema online. Tá? E aí a gente tem algumas desvantagens do sistema online também. Por exemplo, acabou a internet, acabou a conexão, tá ok? Se acabou a internet do seu computador, ou você está numa área rural, seu celular não pega internet, deu algum problema, acabou a internet, você fica sem sistema, você não vai trabalhar. Tá? Isso é um problema sério. Ele depende da infraestrutura de terceiros para manter o sistema sempre disponível. Mesma coisa, talvez você tenha internet, mas deu uma pane lá no servidor de hospedagem, né, no seu provedor de hospedagem. E aí?
você vai ficar sem acesso ao sistema também. Ficou lento lá, às vezes você tem internet aí, mas lá está com algum problema, deu algum problema físico lá e aí precisa voltar, reconfigurar, passar para um outro servidor, o tempo que se demora para fazer isso é muito maior. Então isso aí gera um transtorno e você acaba ficando sem acesso no sistema. Aí imagina você precisando fazer algum trabalho, consultar alguma coisa e você não tem como por causa disso. Imagina você recebendo uma fiscalização aí no seu clube, olha a situação. E aí, por algum motivo, cai a internet, você está sem internet, e como que você vai puxar ali a listagem? Tem que correr lá para o papel, ficar olhando tudo manual, se é que você imprime, entendeu? Então, assim, é um problema sério isso daí também. Outra questão que poucas pessoas pensam, mas é um risco muito importante, é um fator muito importante a ser levado em consideração, é a questão do backup. Ou seja, o backup ele é feito por terceiros, né? O que causa um desconforto, pelo menos eu me sinto assim, sobre se está sendo realmente feito de maneira correta e de quanto em quanto tempo está sendo feito esse backup. Cada provedor de internet, de hospedagem, eles fazem de um jeito, pessoal. Tá? Então, assim, tem provedor que eles mesmos fazem um backup, tem provedor que eles não se responsabilizam por fazer o backup dos dados da internet. E aí? E se eles não fazem um backup, se dá um pane lá no HD, como que vai fazer? Perder os dados, né? Então, assim, deixar a informação do clube é a vida do clube, né? A informação de uma empresa é a vida da empresa. Se perde isso, como que fica? E aí você vai confiar essas informações tão importantes na mão de um terceiro que você às vezes nem sabe quem é, porque muitas vezes a empresa que te oferece o software, ela hospeda ainda com um terceiro, o servidor não é dela, o serviço é terceirizado. Então, assim, por mais que você tenha no papel a garantia, mas e se acontecer? Né? O papel não vai te garantir voltar no tempo e recuperar os dados. Então é um tema aí que a gente tem que prestar muita atenção e tomar um cuidado sobre isso. E o principal motivo, risco de invasão e exposição de dados. Gente, hoje grande ataque que se tem, invasão, são os servidores web. Tá? Por exemplo, a gente tem uma questão que fala sobre IP fixo e IP dinâmico. Tá? Até isso influencia na questão de segurança. Normalmente todo escritório, empresa, por padrão, todo serviço de internet ele tem um IP dinâmico, ou seja, cada vez que você conecta na internet, ele muda. Então isso dificulta um pouco ali, porque você acaba mudando o seu endereço. Bom, vamos dar um exemplo aqui na prática, na linguagem que a gente entende, linguajar que a gente entende. O que é mais fácil de se acertar? Um alvo fixo ou um alvo móvel? Logicamente que é um alvo fixo, né? É a mesma coisa. O que é mais fácil de se invadir? Um servidor que tem aquele mesmo endereço, que eu sei sempre qual que é o caminho para chegar nele, entendeu? Ou um que está sempre mudando e eu me perco. Então, assim, até essa questão de IP fixo ou dinâmico, isso aí ele te garante um pouco também a questão de segurança. Tá? Já num sistema online você tem obrigatório ali, você acaba tendo um IP fixo, então seu endereço é sempre aquele, o que facilita, como diz o ditado, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura, né? O cara ele vai tentar ali, o hack ele pode ficar tentando vários métodos, várias formas, até chegar a um ponto que consiga invadir e aí. Por mais que ele não digo nem que o foco dele seja invadir o sistema para clube de tiro, mas ele está ali invadindo um servidor de internet com sites hospedados e tudo mais. E ele pode acabar levando de lambuja aí um banco de dados repleto de informações preciosas que é o caso. Então, assim, é muito arriscado. Tá? Mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais para frente em relação à segurança. Mas a gente falou aqui sobre as vantagens do sistema online, né? E falamos agora também um pouquinho de algumas desvantagens do mesmo sistema online. E a gente vai falar um pouquinho das vantagens do offline, que é que o sistema está sempre disponível. Você chegou ali, ligou o computador, independente se caiu a internet ou não, você vai conseguir trabalhar. Você não vai ter essa dor de cabeça, né? Está lá com a fiscalização. Ai meu Deus, caiu a internet. Não tem problema, está aqui, certo?
tá funcionando, eu consigo consultar lá, fazer a pesquisa e tudo mais. O backup ele é feito local, ou seja, pelo próprio usuário. Você sabe, você está vendo se deu algum erro, se não deu. Você está conferindo que o backup está ali. Você pode salvar ele em várias outras pastas, entendeu? Copia ele para um pendrive, copia. Então o backup está com você, ou seja, os dados do seu clube ele está garantido, está em suas mãos, em sua segurança, o que causa um conforto muito maior disso daí, tá? Em caso de um problema de hardware, ou seja, um problema de peça, né, o tempo que se tem para a gente voltar o sistema no ar é muito mais rápido do que um servidor web, tá? Imagina você a complexidade que é você ter um servidor de internet, as configurações que tem que fazer e tudo mais. Deu um problema ali de hardware, Thiago, queimou minha fonte, entendeu? Você rapidinho você chega ali, troca uma fonte e está pronto. Deu um problema no meu Windows, não tem problema, pega o HD, coloca em outra máquina, aí a gente copia os dados, já está o sistema online de novo, é rápida a instalação, tá? 5 minutos você está com o sistema de novo, o que não pode ser feito e o que não consegue ser feito num servidor web, tá? Então você corre o risco de ficar um tempo maior em caso de uma pane, por exemplo. E é muito mais seguro, tá? Hoje as invasões, Thiago, mas se os caras invadem o servidor web, ele não vai invadir um computador normal? Pode invadir, sem problema. Isso aí acontece. Só que o foco ele é muito diferente. O cara que os vírus são feitos, por exemplo, com um computador normal, é para capturar senha de banco, é quando você abre o navegador, entendeu? Ainda que seja alguém que consiga invadir, embora invasão de computador é algo assim bem, hoje em dia bem surreal. A gente vai ver aqui, vou comprovar isso que eu estou falando. O que eu estou falando para vocês não é só achismo. Levantei dados aqui e eu vou estar demonstrando. Então assim, é muito difícil. Outro, mesmo que ele consiga acessar o computador, como que ele vai conseguir acessar o banco de dados? Você tem um usuário, a senha, isso é tudo criptografado. Então assim, não é o sistema, a questão não é tão simples assim. É muito mais difícil, ok? Então assim, por esses motivos o sistema offline ele é muito mais seguro. As desvantagens que a gente tem do modo offline é que ele até funciona, por exemplo, se eu quiser acessar da minha casa lá no clube, ele funciona. Só que eu vou ter que fazer uma configuração, vou ter que chamar um técnico, né, para poder configurar esse serviço para você de acesso remoto, um TS que a gente fala, uma própria VPN, enfim, você pode acessar, mas vai demandar um serviço de terceiro, um serviço técnico, para você poder configurar e habilitar essa função, tá? Ele não vai funcionar em celulares nem tablets, né? O ECAX ele é feito para plataforma Windows, né? Então ele vai rodar em computadores, notebooks, mas não em celulares nem tablets, tá? E a outra desvantagem é que sim, para o sistema funcionar ali internamente, você vai ter que estar sempre com o computador ligado. Então assim, vai gastar energia, né? Você precisa ter um computador ali ligado, que vai ser o servidor, trabalhando para poder os outros da rede poderem estar funcionando também. Então essa seria uma desvantagem, ainda que ao meu ver pequena, mas para ser honesto a gente coloca, é uma desvantagem, tá ok? E aí eu quero falar um pouquinho sobre um órgão que tem aqui no Brasil, um órgão público chamado CERT.br. Ele atualmente no Brasil, né, existe esse órgão que é responsável por registrar incidentes virtuais, né, invasões, ataques e qualquer coisa que se diz respeito a crime virtual, tá? Esse órgão ele é o responsável pelo registro disso, né, por manter essa informação. O órgão se chama CERT.br, você pode ir aí no Google digitar, ou no Google você vai no seu navegador e digita CERT.br, você já vai cair no site deles, né? E falando um pouquinho sobre ele, ele é um grupo de resposta a incidentes de segurança para a internet no Brasil, mantido por um outro órgão chamado NIC.br, né, que é do Comitê Gestor de Internet no Brasil, ok? Acessando o site você vai ver todas essas descrições, que eu não vou estar lendo tudo para não tomar muito tempo aqui do vídeo, tá ok? Eu fui lá no site do CERT.br, você pode ir também e vai na parte de estatísticas e você vai ver. Ele não tem ainda de 2018,
mas ele tem aqui desde 1999 até 2017 a quantidade aí mais ou menos de incidentes reportados. No ano passado foi aí algo em torno de 900 mil incidentes, quase 1 milhão. Em 2014 foi 1 milhão e 100 mil, não sei se devido à Copa, eleições e tudo mais, né, mas passou de 1 milhão, cara. Ano passado foram 647 mil, 2017 833 mil, então assim, são bastante incidentes, né? Se a gente vê que uma invasão, um ataque, ele não é uma coisa assim tão incomum como talvez a gente pensa que é, tá? Trazendo ainda estatísticas dessas invasões, a gente fala, não, é invasão, mas é um cara, um doido lá da Rússia que fez um vírus e invadiu o meu computador. Não é. Ó. Daqueles incidentes lá de 2017, dos 833 mil, 400 mil, tá? Metade aqui dele foi de 51% dele foi de origem brasileira. Próprio pessoal aqui mesmo no Brasil fizeram esse ataque. A gente tem outros países aqui, Estados Unidos, China, Taiwan, Japão, tá? E aí vai. Mas 51% dos ataques registrados aqui no Brasil tiveram origem de servidores, de computadores nacionais, brasileiros mesmo. Aqui é só para a gente ter mais ou menos uma ideia de período. A gente vê que na época de férias, normalmente julho, embora janeiro também seja, mas não tem pouco, mas em julho aqui foi onde teve mais incidente aí, tá? Alcançou aí a casa de 252 mil incidentes registrados, e o segundo maior foi em outubro, com 66 mil, tá? Então assim, é bastante coisa. E aqui por último a gente tem um gráfico, né? Um gráfico de pizza falando quais são os principais tipos de incidentes registrados. A maioria dele é o scan, tá? O scan, o que é? A pessoa rastrear o seu computador para verificar o que tem nele, o que está rodando e como que é. O scan, ele é o primeiro passo de toda invasão. Então, normalmente todo computador que é invadido, ele sofre um scan antes. Então a gente nota isso pela porcentagem, 53% dos computadores. Tá? Eles sofreram um scan. 3% aí foram escaneados, mas não conseguiram ser invadidos, vamos dizer assim. Mas o restante, o scan ele é o início de toda invasão. É onde o hacker, o atacante, ele vai conhecer a vítima. Vamos trazer dessa forma. A gente tem serviço de fraude com 7%, que é roubo de banco. Roubo de banco não, gente. De roubo de senha, né? Para capturar senha de banco, fraude para aqueles boletos de mentira, entendeu? Isso tudo enquadra como fraude. Tem esse azulzinho aí, que é o DOS, ataque de negação de serviço, que é quando o atacante, o objetivo dele é derrubar um site. A gente viu, às vezes acontece no Jornal Nacional, no Fantástico, hackers derrubam o site da Receita Federal, hackers derrubam o site do banco tal, entendeu? Então esse ataque de DDoS aí que a gente fala, o ataque de negação de serviço, ele é responsável por 26%, de todos os ataques registrados em 2017, também a quantidade alta. Aí o que me chama a atenção, olha lá, a gente vê ali com invasão com 0,05%, invasão de computadores, gente. Olha como que a probabilidade ela é bem menor. É comprovada, aquilo que eu falei é comprovado aqui pelas estatísticas. Invasões de computadores, ela de todos os de 833 mil, só 0,05%, tá? Foi de invasão de computador. Então assim, é um dado muito baixo, não é tão preocupante. Agora o web, que é os ataques a servidores web, servidores de hospedagem, já são um ataque de 7,29%, quase 7%, vamos colocar aqui. E o worms, que são os vírus, aqueles vírus que captura, que sequestra os dados, que você tem que pagar lá o resgate, né, que são os ransomwares, e outros demais vírus são 5%. Então se você parar para analisar aqui, esquecendo os 53% do scan, que esse é
todos esses aqui com certeza eles sofreram um scan, tá? A grande maioria. Se você parar para analisar, para os que são focados a computadores normais de empresa e doméstico, se você somar o worm, que são os vírus, e o invasão, que é o de 5%, e vamos somar ainda, vamos pôr os outros restantes, nem 5%, é 0,05%. Ainda que coloque outros de fraude, embora a fraude não se enquadre somente para computador doméstico, você tem fraude para servidores web também, que você faz problema de clonagem de DNS e algumas outras falhas que você explora. Mas vamos colocar aqui entre worms e invasão, não dá 6%. E aí se você acrescentar os outros ataques, já vai passar aí 6% mais ou menos, 6,5%, 6,05%. E aí se a gente for incluir fraude, vai para 13%. Tá? Vamos supor que seja aí 13%. Tá? Isso eu estou falando que ainda a gente está incluindo ataques que não causam nenhum problema, nenhum risco a você, aos dados do seu computador, tá? Questão do fraude e alguns worms. Agora, ó, só se a gente juntar o ataque de DOS com os ataques web, já vai para 33%, quase 34%. Então, assim, você vê que não é uma coisa tão surreal, né? O risco, ele tá aí, ele é muito grande. E isso a gente está falando do ano passado, tá? A gente não sabe ainda como é que tá esse ano de janeiro, ano de 2018, como vai ser. Então, assim, galera, segurança, com todas essas estatísticas aqui que a gente está vendo, eu acho que só comprova o seguinte: segurança, ele é um assunto que tem que ser levado a sério. A segurança dos seus dados, a segurança do seu associado, né? Então, assim, é algo que não pode se deixar, não pode ser, como se diz, a gente não pode ser algo irrelevante. Não, tem que ser um assunto, tem que ser realmente levado a sério, tem que ser uma preocupação, né? Não só de quem desenvolve o software, né, o programa, mas a preocupação tem que ser também dos diretores, do clube e também dos associados, entendeu? Todo mundo, é um assunto que cabe aí, é interessante todo mundo ter esse conhecimento. E tem um fator importante, galera, se você fazer uma pesquisa com seus associados, é que a maioria dos clubes não fazem isso, eu sei disso. Mas se você pesquisar e perguntar para o seu associado o que ele acha, se ele aprova manter todos os dados dele, informações pessoais e mapa de arma dele no banco de dados na internet, eu garanto para você que 90% ou mais, no mínimo 90%, vai rejeitar a ideia, não vai concordar, tá ok? Então, assim, pessoal, vamos tomar cuidado. Por todas essas informações, todos esses motivos, é por isso que o ECAX, ele não é um sistema online. É por isso que eu não pretendo colocar ele como um sistema online, disponibilizar essas informações online. O que a gente tem hoje é só validação de declaração, que você não precisa, você só vai colocar ali o nome do CAC e o CR dele. Você não expõe endereço, não expõe quase nenhuma informação, na verdade. Você nem a declaração ela fica ali disponível, você só vai validar com o código. Então, assim, é uma forma segura, é algo que não vai dar problema, não tem chance, não tem risco de dar um problema para o seu clube, para o seu associado. Então vamos tomar cuidado, pessoal, vamos, por esse motivo, volto a reforçar, é esse o motivo ao qual eu não pretendo, não tenho projeto a princípio de transformar ele no sistema online. Eu acho que analisando todas essas informações, eu acho que as vantagens que o sistema online dispõe ainda é muito pouco comparado ao estrago que pode fazer caso esses dados sejam vazados e cair em mãos erradas, tá ok? Você vai estar pondo, com certeza aí, no meu ver, você vai estar pondo em risco a vida aí do seu associado, a vida da sua família. Você pode estar colocando em risco e ter um final trágico, tá bom? É isso, pessoal, esse é o motivo, espero que tenham conseguido acompanhar, e qualquer dúvida já sabe onde me achar, estou no WhatsApp, só dá um alô, e aí estou à disposição para tentar sanar qualquer dúvida que venha surgir. Um forte abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.